Olá, sejam muito bem-vindos ao France Academy. Eu sou o Flávio Lemes e agora a gente vai para a segunda parte desse treinamento sobre atendimento ao público com excelência. Para você que trabalha no administrativo ou para você que trabalha mais na área comercial, eu tenho certeza, independente da sua área, esse é um tema que vai te ajudar muito a compreender o que o seu cliente está dizendo. Muitas vezes as pessoas falam não por palavras, por gestos, por questões corporais, ou seja, estamos sempre, temos sempre que estar muito atento àquilo que está sendo dito, talvez não de maneira verbal, mas de outras formas também. A gente vai falar nesse vídeo sobre algo que hoje eh, é muito difícil, ouvir atentamente as pessoas. A gente vai falar sobre escuta ativa. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas que você pode fazer para que você possa, de maneira ativa, intencional, compreender o que o seu cliente precisa. Um dos maiores erros que as pessoas cometem em um momento de tensão, em um momento em que a pessoa está trazendo ali uma reclamação ou, enfim, elevando o tom de voz, é não ouvir para entender, e sim ouvir para responder. Se a gente não ouve para entender, a gente perde muitos detalhes, que muitas vezes são eles que vão dizer o que a pessoa realmente quer trazer naquela conversa. Então, para isso, eu espero que você esteja com os seus ouvidos atentamente conectados a esse vídeo, e você possa entender tudo aquilo que vai ser dito, para que você possa melhorar muito o seu atendimento. Vamos lá? Eu queria começar fazendo essa pergunta e essa provocação para você. Como é que foi a sua noite passada? Como é que foi o seu fim de semana? Como é que foi a festa que você foi na última sexta-feira? Essas são perguntas que às vezes a gente ouve e quando a gente começa a falar, algo sensacional acontece. A gente simplesmente percebe que a pessoa que perguntou, ela não queria ouvir. Ela simplesmente te perguntou, ou por educação, ou pior, porque ela queria contar da dela. Isso já aconteceu com você? Tenho certeza que sim. Eu tenho uma experiência muito interessante que com certeza você vai ter uma também muito semelhante a ela. Eu, conheci Ubatuba quando eu tinha aproximadamente 30 anos. Na minha adolescência e na fase adulta, ali no início da fase adulta, eu ia bastante para outras praias, mas eu não conhecia Ubatuba. Então eu fui conhecer o centro de Ubatuba, o Aquário, enfim, aquelas praias um pouco mais distantes aqui da região do Vale do Paraíba, um pouco mais tarde. E eu me lembro que eu fui contar para um amigo, quando eu tinha voltado de Ubatuba, que eu estava assim, muito feliz por ter conhecido, né, algumas praias, e eu fui contar essa novidade para esse meu amigo. E eu estava ali todo animado em contar essa história, e cheguei para ele e falei: "Cara, você não sabe, depois de tantos anos, eu fui lá e esse final de semana eu conheci Ubatuba". A minha expectativa era que ele dissesse: "Sério, Flávio, que legal. Onde você dormiu? Onde você ficou? O que que você achou? Qual praia que você foi? Qual foi a sua percepção? Você viu muita diferença entre Ubatuba e as outras praias que você conhecia anteriormente?". Enfim, era só uma expectativa que eu tinha. Mas no momento que eu falei: "Cara, eu fui para Ubatuba, finalmente, depois de tantos anos eu conheci, essa cidade, né, do litoral norte", ele olhou para mim e falou: "Sério? Você não conhecia? Caramba, eu tenho casa lá em Ubatuba. Eu vou para Ubatuba praticamente uma vez por mês. Inclusive, eu fui para lá há 2 semanas, estava um baita de um sol, não sei o quê, não sei o quê". Ele simplesmente roubou a minha vontade de falar e começou a falar muito em cima. Aí eu disse assim: "É, então, eu conheci a praia tal". E ele falou: "Não, essa aí eu já conheço, inclusive, a minha casa é pertinho de lá, eu vou lá". Eu fui me encolhendo, eu fui ficando cada vez mais com vergonha de contar sobre isso, mas quando aquele diálogo ou monólogo acabou, eu tive uma
um aprendizado muito grande. Eu fiquei perguntando para mim mesmo: "Será que eu não faço isso? Será que quando as pessoas vêm me contar algo, eu não me interesso porque aquilo que elas estão dizendo? Será que quando alguém fala assim para mim: 'Nossa, eu tô com uma dor de cabeça', ao invés de dizer: 'Sério, você precisa de alguma coisa, quer um remédio?', eu falo: 'Nossa, eu também. Eu também tô com uma dor já faz 3 dias'. Será que quando alguém fala assim: 'Ah, o meu filho estuda no colégio tal', e ao invés de eu perguntar: 'Sério, que legal, você gosta desse colégio? Como é que é a sua experiência lá?', eu não rebato essa pergunta com: 'Ah, e a minha filha estuda no colégio tal'. Será que isso às vezes não é tão comum? Será que às vezes a gente não está deixando de ouvir as pessoas, deixando de se importar pelo que elas dizem, e simplesmente a gente quer dizer aquilo que a gente quer? Isso é uma reflexão muito profunda. E aí você deve estar se perguntando: "Flávio, o que que isso tem a ver com esse treinamento que a gente está fazendo sobre atendimento?". Isso tem tudo a ver, mas tudo a ver, sabe por quê? Porque se a gente não ouve atentamente os nossos clientes, a gente faz isso que esse meu amigo fez com relação ao Ubatuba de uma outra maneira. Muitas vezes a pessoa está falando ali, e ao invés da gente estar dando atenção, a gente ouve uma parte do que ela disse, e a gente já acha qual é a solução, e a gente já começa a elaborar tudo o que a gente quer dizer no meio da fala que está sendo dita, e a gente simplesmente perde tudo que está sendo falado ali. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que muitas vezes você não interrompe a pessoa, mas você simplesmente deixa de prestar atenção em tudo que está sendo dito? E de certa forma é uma interrupção. Eu não estou interrompendo a pessoa de falar, mas eu estou interrompendo a minha atenção no que está sendo dito. E é sobre isso que a gente quer falar aqui, sobre escuta ativa, que é algo tão difícil nesse momento que a gente vive, nesses dias onde a atenção ela é disputada a todo momento. A todo momento nós estamos sendo, atraídos por alguma coisa, pelo celular, por uma ligação, por algo. Então, assim, será que naquele momento em que a gente precisava estar 100% com os ouvidos 100% conectados àquilo que está sendo dito, nós não estamos deixando isso passar? E aí, naquele momento que você precisa dar uma resposta, você está dizendo coisas que talvez não era bem aquilo que a pessoa estava, precisando ouvir. Então vamos lá. Para a gente falar sobre escuta ativa, eu quero trazer 6 pilares. 6 pilares, que se você fizer pelo menos metade deles, você já vai, com certeza, entender, um pouco sobre isso. Pilar número 1: separe a emoção do fato. Organize os dados objetivos enquanto ouve a carga emocional trazida pelo cliente. Um dos maiores problemas que a gente tem ao atender o público é a gente se conectar à emoção que está sendo dita. Quando eu me conecto a essa emoção, eu vou sentir a dor, eu vou sentir tudo aquilo que está sendo dito. E certamente eu vou abalar o meu emocional para isso. Flávio, mas isso é quase que impossível. Sim, é por isso que a gente treina, é por isso que a gente desenvolve, é por isso que a gente acredita que atender o público, negociar, fazer uma venda, ou seja, isso tudo é técnica, isso não é natural. A gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado justamente ao contrário disso. Então, o primeiro ponto é, se a pessoa está exaltada, ou se a pessoa está, nervosa, ou se ela está chateada, nós vamos ouvir atentamente, mas nós não vamos nos conectar à emoção do que está sendo dito. Porque se eu me conectar à emoção do que está sendo dito, eu não vou no fato. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, que um cliente está extremamente chateado, porque o boleto de aluguel dele venceu na sexta-feira, e ele entrou em contato com a imobiliária a partir das 4 horas da tarde, e ele tem como provar isso, ele mandou mensagem, ele tem ligações que ele fez, só que ele não teve retorno. E aí ele não conseguiu pagar. Ou seja, ele precisa, pagar esse valor com uma diferença de um juros ali. Então ele está extremamente irritado. Qual é o fato? O fato é que ele tentou entrar em contato, ele não teve resposta, e agora ele está bravo, porque ele não quer pagar esses R$ 12 a mais no boleto dele. Isso é o fato.
Mas ele chega mais ou menos assim: "Olha, eu quero fazer uma reclamação. Isso é um absurdo que vocês fazem. É um absurdo. Eu entrei em contato, eu não sei se vocês não trabalham, eu não sei se vocês saem mais cedo, eu não sei o que que vocês fazem aqui de sexta-feira. Eu acho que vocês devem ficar conversando aqui e ninguém me atende. Eu mandei mensagem, ninguém me respondeu, tá? Eu acho que vocês, assim, vocês deveriam fazer mais treinamentos, porque assim, é impossível falar, é impossível conversar com vocês. E aí agora o que que acontece? Eu tô com juros aqui que eu acho injusto, se vocês não resolverem isso, eu vou no Procon, porque não é certo, porque isso, porque aquilo, porque isso é um absurdo, vocês não fazem as coisas direito, vocês são preguiçosos. Olha a carga de emoção. E você tá ouvindo aquilo ali. O que que esse cliente quer ouvir? Ele quer ouvir que ele não vai pagar isso, que a gente tá errado e que a gente pede desculpas por isso. É isso que ele quer ouvir. Mas como eu estou conectado com a emoção, sabe o que eu faço? Eu falo: "Não, senhor, não, aqui nós trabalhamos muito. Não, o senhor está enganado. Na verdade, na sexta-feira nós tivemos um problema aqui de iluminação, de energia, então, devido às chuvas, nós ficamos sem energia, então como é que a gente ia responder o senhor? Não tinha como". Ele não quer saber disso. Mas o por que que muitas vezes o atendente faz isso? Porque ele foi afetado pelo lado emocional, ele se doeu e ele precisa se defender. Mas, como nós estamos falando com pessoas que querem se profissionalizar, nós temos que ter um ouvido muito atento. É isso que aconteceu, ele tem razão e eu vou solucionar. Então, qual é a melhor forma de atender essa pessoa? Senhor João, em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpas pelo ocorrido. Realmente, eu estou vendo aqui que o senhor mandou mensagem, eu estou vendo aqui que o senhor ligou, e nós não atendemos o senhor. Isso tem um motivo. Nós ficamos sem energia aqui, sexta-feira, a partir das 3 horas, e isso realmente foi um grande problema para a gente. Nós até fizemos um comunicado através das nossas redes sociais, mas o senhor não tem obrigação alguma de ter visto isso. Mas eu te peço desculpas pelo ocorrido. Quanto a essa situação desses juros aqui, por conta, né, da data, o senhor pode ficar tranquilo, tranquilo, que agora mesmo eu vou emitir um novo boleto sem essa taxa, porque não é justo que o senhor pague por isso. Mas mais uma vez eu te peço desculpas pelo ocorrido. Posso fazer isso agora? Eu duvido que o seu João não vai olhar para você e dizer assim: "Não, claro, nossa, até me desculpa, porque a gente fica às vezes muito nervoso, né, mas olha, eu entendo perfeitamente, acontece, lá perto de casa também ficou sem luz". Eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas isso às vezes não acontece, porque eu misturei a emoção com o fato. Segundo ato aqui, diz o seguinte: valide sem culpa, valide sem assumir a culpa. Demonstre empatia pela preocupação sem necessariamente concordar com o erro. Muitas vezes, o setor comercial e o setor administrativo, eles trabalham em conjunto, mas muitas vezes eles se tornam grandes inimigos. Sabe como? Vamos supor que eu sou um corretor, e aí eu fiz um atendimento ao cliente, e agora esse cliente está no setor de contratos, ou seja, não está mais comigo. Eu já fiz tudo que eu deveria fazer e agora ele foi para um outro setor. Sabe o que acontece? Às vezes o cliente ele está estressado porque aconteceu alguma situação, ou que ele concorda, ou que ele discorda, ou que ele está bravo. E aí ele liga para o corretor. Ele liga para mim e fala assim: "Ah, Flávio, poxa vida, eu estou bem chateado. Poxa, você foi lá, você mostrou o imóvel para mim, poxa, foi tão legal, você me atendeu tão bem. Poxa, só que chegou agora nesse setor, eles não me entendem, eles estão com problema, eu estou mandando mensagem e não responde. Pô, Flávio". Aí o Flávio tem 2 opções nesse momento. Eu posso acolhê-lo, mas não dizer que: "Ok, somos culpados", e não, eu posso simplesmente acolher, falar: "Olha, seu João, eu te peço desculpas por isso que está acontecendo, tá, mas eu vou verificar, eu vou entrar em contato agora mesmo com o setor, para que a gente possa solucionar isso para o senhor". Isso é uma decisão profissional. Porém, eu não quero assumir nenhum tipo de responsabilidade. Aliás, eu quero ser o bonzinho da história. E aí eu falo o quê? "Ah, seu João, eu te entendo, viu, eu te entendo, porque muitas vezes isso acontece até com a gente aqui, olha, às vezes eu preciso falar e ninguém me responde. Então eu entendo o senhor, viu, eu vou dar uma olhada lá, eu vou ver o que dá para fazer, mas infelizmente isso é o normal, viu, seu João".
Isso não é uma postura profissional. E muitas vezes a gente acha que está fazendo um bem para o cliente, na verdade, a gente está fazendo um péssimo mal para esse cliente, porque esse cliente vai sair dali e falar assim: "Olha que empresa desorganizada, viu. Falei com o rapaz lá e ele concordou comigo". E o contrário é verdadeiro, viu. Não pense que só o corretor vai fazer isso com o administrativo não. Às vezes o corretor, por algum problema, por alguma situação, não passou uma informação. E aí na hora que o administrativo vai confirmar algumas informações com um novo locatário, então, o senhor está ciente sobre isso, isso, isso? Não, ninguém me avisou. Nesse momento eu tenho 2 opções. Eu posso dizer: "Nossa, deve ter acontecido alguma falha de comunicação, já peço desculpas para o senhor antecipadamente, mas vamos lá, eu vou explicar para o senhor, estou aqui para isso, para te ajudar". Faço toda a explicação. Ou eu simplesmente falo: "O corretor não te avisou? Ah, esses corretores, viu? Puxa vida, desculpa, viu, senhor, mas olha, é difícil o meu trabalho, porque eu dependo do outro". E aí fica complicado. Não é essa postura que o cliente quer. Não é esse tipo de acolhimento que o cliente quer. Terceiro, evite interromper explicações. Permitir que o interlocutor fale livremente ajuda a reduzir a agressividade dele. Quanto mais as pessoas falam, mais elas se curam. Isso é uma frase muito dita na psicologia. Porque quando você fala, você expõe, você coloca aquele sentimento para fora. Então deixa a pessoa falar. Não tenha medo de não interrompê-la. É importante que você esteja num lugar seguro, é importante que essa fala não aconteça no meio da recepção. Então, se você percebeu que o cliente está ficando um pouco exaltado, você faz o seguinte: "Olha, seu João, eu entendo que o problema do senhor é grave e eu quero te ajudar. Vem aqui comigo". Leva o cliente para lá, se possível, pega um cafezinho, pega uma água. "Vamos lá, seu João, aqui é um lugar mais seguro para a gente poder conversar e eu poder te ajudar. Pode falar". Pronto, você trouxe a segurança para ele. Porque quando uma pessoa sai de casa para reclamar, geralmente, se você já fez isso, você vai concordar comigo. Ela sai assim: "Eu vou lá, eu vou falar tudo na cara que tá engasgado, hoje eles vão ver comigo". É mais ou menos assim. E aí quando você recebe essa pessoa dessa forma, a pessoa fica desarmada. Então vamos lá, assim, em outras palavras, você está dizendo: "Você não vai fazer um show aqui, você não vai fazer um show aqui, eu vou te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para entender o que você está passando e vou conseguir, chegar a uma solução junto com você". Quarto, parafraseie para alinhar o foco. Repita o que entendeu para confirmar se o ponto de conflito está correto. Essa é uma arma muito poderosa, que muitas vezes a gente não faz. O que é parafrasear? É repetir, em outras palavras, o que a pessoa disse. Então é o seguinte, vamos voltar no caso do boleto atrasado lá. Eu acolhi, eu pedi desculpas, e eu vou fazer o seguinte: "Seu João, então, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O que o senhor está me dizendo é que o senhor entrou em contato conosco, e o senhor tem umas provas aqui, né, eu vi pela mensagem, eu vi por tudo isso, ou seja, antes do horário que o senhor conseguiria pagar, nós não te respondemos, e hoje, na segunda-feira, há um acréscimo nesse valor que o senhor teria que pagar, e é isso que está gerando todo o problema. É isso", ele vai dizer, "é isso". Só que mais do que dizer "é isso", sabe o que ele vai dizer internamente? "Meu Deus, essa pessoa me entendeu. Meu Deus, eu estou sendo compreendido". Ou seja, você tem ali um grande aliado do seu lado e não um adversário. Parafrasear nada mais é do que eu dizer para a pessoa o que ela disse em outras palavras. E no final perguntar: "É isso? É isso". 5. Faça perguntas esclarecedoras. Solicite detalhes técnicos, fotos ou prazos para obter uma visão clara do cenário. Muitas vezes a gente só ouve, a gente não faz perguntas. E aí fica uma coisa muito assim, ele disse. E aí o detalhe, muitas vezes, vai nos dar mais informações, justamente para que a gente possa assumir ou não, um papel ali. Então, o cliente disse o seguinte: imagina que você está fazendo uma locação para um cliente que tem um cachorrinho. E naquele imóvel, o proprietário não aceita o cachorrinho, porque não tem espaço, enfim.
E o corretor confirmou essa informação. Só que o cliente omitiu, disse que não tinha. Chegou na hora, ele tem um cachorrinho. E aí você precisa, né, entender isso melhor, antes de fazer a locação. Não, mas esse imóvel não aceita cachorro. Aí ele fala: "É, então, mas eu tenho meu cachorro". Aí, ao invés de eu ligar direto para o proprietário perguntando: "Ah, vai que o proprietário mude de ideia", eu faço uma pergunta básica: "Você conversou isso com o corretor? Isso ficou claro para você?". Porque se eu não faço essa pergunta, era justamente isso que esse cliente queria. Ele quer porque o corretor já informou, mas ele quer talvez passar por uma segunda fase. Vai que essa segunda pessoa consiga isso para mim. Mas não, eu fiz uma pergunta que antecede isso. Ou seja, fazer perguntas ajuda a trazer muitos esclarecimentos. Nunca, em um atendimento, acredite piamente no que está sendo dito em primeira mão. Às vezes ele já confirmou algumas informações, às vezes ele omitiu algumas informações. Então é importante que a gente faça perguntas claras. E por último, finalize com um encaminhamento claro. Toda escuta deve terminar com uma ação definida em um prazo de retorno. Flávio, mas e se eu não tiver solução? Eu tenho um prazo para dizer para ele que eu ainda não tenho uma solução. Como assim? Imagina que você recebe uma demanda, uma situação que você precisa fazer e você não tem a resposta naquele momento. Seu João, é o seguinte, isso que o senhor me pediu, eu não consigo, te dizer agora, prontamente, porque eu preciso entrar em contato com o proprietário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com esse proprietário a partir de agora, e até o meio-dia eu te retorno dizendo se eu consegui ou ainda não consegui falar com ele. Podemos seguir assim? O seu João vai dizer: "Ok, claro". Mas percebe a diferença de se eu fizer o seguinte: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o proprietário, tá, eu vou falar com ele, e na hora que ele me retornar, eu entro em contato". Geralmente é isso que as pessoas fazem. A diferença é que, da segunda vez, se você não falar comigo nos próximos 5 dias, eu vou pensar 2 coisas: ou esse proprietário não respondeu, ou ele respondeu e você esqueceu de mim. Mas quando eu tenho um prazo, fica tudo marcado. E que meio-dia eu realmente te mande uma mensagem dizendo: "Olha, seu João, ainda não tive resposta, continuo tentando. No fim da tarde eu te informo novamente". Isso faz toda a diferença. Então alguns desses pilares podem fazer muito sentido. Eu não sei se você já utiliza ou não cada um deles, mas se você já utiliza, parabéns. Se você não utiliza, comece a utilizar. Comece a ouvir de maneira mais intencional as pessoas. Não julgue de primeira. Tente eliminar um pouco da emoção. Faça com que esse atendimento sempre termine com um prazo. Parafraseie os seus clientes para que eles entendam que você os entendeu. E o mais importante, esteja 100% ali. Uma das frases que eu mais gosto é a seguinte: esteja onde você está. Talvez você, neste momento, enquanto eu falo aqui, você possa estar mexendo no celular, você possa estar com outras abas abertas, você possa estar mexendo no sistema, e você só está comigo no ouvido. Eu não sei o nível de atenção que você vai ter para este momento, mas se você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, provavelmente a sua atenção não é 100% em tudo isso que está sendo dito. Num atendimento, a gente precisa estar 100% conectado com a pessoa, porque qualquer distração ou qualquer outro tipo de atenção pode roubar detalhes essenciais para que esse atendimento seja excelente.